Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre fundamentos de Java do canal MLinkTube, vou ilustrar, dar um exemplo aqui de programação da função fatorial utilizando uma versão interativa, uma versão recursiva, tá certo? Bom, então aqui está a implementação, um exemplo de implementação de duas versões, uma versão interativa e uma versão recursiva da função fatorial. Bom, o pulo do gato aqui, pessoal, para saber se uma função é recursiva ou não, uma função recursiva é aquela que faz uma chamada a ela própria, tá certo? Com valor de parâmetro diferente. Observe que essa primeira implementação da função fatorial, ela cria uma variável, inicializa essa variável com fat igual a 1, tá certo? E aí é feito essa função for, né, esse método, essa estrutura for de repetição, ela está iterando e mudando o valor da própria variável fat, tá certo? Ao final dessa execução, isso é criado um espaço de memória para a função fat, e aí esses valores, o valor da função fat ele vai sendo alterado de acordo com a execução desse for. Observe que não é criado, pessoal, nenhum espaço de memória adicional, né, durante essa execução, né, somente para essa variável local. Ao passo que a versão fatorial recursiva, caso n seja igual a zero, é retornado o valor 1. Caso n igual a 1, é retornado o próprio valor 1, tá certo? Caso contrário, para valores maiores que 1, é feito o cálculo na n vezes o fatorial de n menos 1, tá certo? Isso em termos de, toda vez que a gente chama uma função na programação, é feito, né, a utilização de uma estrutura chamada registro de ativação, tá? Esse registro de ativação vai guardar as variáveis locais, né, e as estruturas que eu preciso para fazer a invocação dessa função e o retorno, tá certo? Então, essa chamada fatorial recursiva, se eu passar um n igual a 5, por exemplo, é feito a chamada, né? E aí é feito n vezes 5 vezes o fatorial de n menos 1. Ou seja, vai ser feito, né, uma chamada recursiva para n igual a 4, fatorial recursiva para 4. Então, isso é feito o empilhamento, é criado um novo RA para a fatorial recursiva para n igual a 4. Esse cálculo para n igual a 4 é feito 4 vezes fatorial de n menos 1, ou seja, 4 vezes 3, fatorial de 3. É feito, então, empilhamento de uma nova chamada, é criado um novo RA. Isso é feito até eu chegar para o n igual a 1, tá certo? Para n igual a 1, quer dizer que ele vai retornar 1. Então, é feito o desempilhamento, é feita a volta desses RAs e sendo feito utilizado o valor, né, do fatorial recursiva para aquele valor retornado, tá certo? Então, é feito o empilhamento dos RAs, né, para toda a chamada recursiva e, posteriormente, é feito o desempilhamento. No main desse programa, eu fiz uma chamada iterativa e uma chamada recursiva. Do ponto de vista do usuário, pessoal, não há nenhuma diferença, né? É feito o n igual a 5, é feito as chamadas, tá certo? E aí, se eu executar isso aqui para esse cálculo, para esse exemplo do fatorial, o resultado, né, n igual a 120 para as duas chamadas, tá certo? Quando eu estiver demonstrando, eu vou demonstrar em outro vídeo uma implementação da fatorial para a série de Fibonacci. E aí nós vamos ver, em algumas situações, que a implementação recursiva, embora ela fique mais simples, ela pode ser proibitiva devido ao empilhamento desse registro de ativação, que pode dar uma explosão de chamadas. Isso pode levar tanto a uma lentidão com relação à execução, tá? Quanto também com relação ao gasto de memória, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. O objetivo desse vídeo foi ilustrar a implementação da função fatorial, né? E demonstrando aqui um exemplo, né, de função recursiva. Um abraço e até a próxima.